No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, encontrei meu filho sentado em um banco com meu neto e 3 malas, tudo o que ele possuía no mundo. Eram 14h30. Tiago, o nome original era Nathan, estava curvado, com os ombros encolhidos, enquanto Luan, antes Mason, meu neto de 4 anos, chutava folhas secas com seus tênis de luzinha. Estacionei o carro rapidamente. Tiago só levantou o olhar quando minha sombra o cobriu. Seus olhos estavam vermelhos de exaustão e de algo mais profundo. Derrota. Vovô, você pode consertar isso? Luan perguntou, segurando minha mão. Olhei para meu filho. Por que você não está no escritório? Perguntei. O maxilar de Tiago travou. Fui demitido hoje de manhã. O senhor Cavalcante, antes Charles, disse que o nosso sangue não pertence ao nível deles. Aquelas palavras pairaram no ar úmido da tarde. 3 anos de almoços de domingo na mansão nos Jardins. 3 anos ouvindo Ricardo Cavalcante explicar a diferença entre a elite tradicional e os novos ricos, entre quem tem berço e quem não tem. Eu havia catalogado cada insulto, mas ali ele havia cruzado a linha. Entre no carro, eu disse. Eu não tenho para onde ir, pai. A Beatriz, antes Vitória, trocou as fechaduras do apartamento na Vila Nova Conceição. Colocou minhas coisas para fora enquanto eu era demitido. Disse que o pai dela tomou a decisão certa. Eu me ajoelhei na altura de Luan. Eu vou consertar isso, amigão. Eu prometo. Peguei as malas e fiz um sinal para o Marcos, antes Frank, meu chefe de segurança. Dirigimos para o norte em silêncio. Enquanto olhava pelo retrovisor Tiago e Luan, que logo adormeceu, lembrei da minha trajetória. Construí a Logística Santos, antes Sullivan Maritime, ao longo de 30 anos. Comecei com um único caminhão. Hoje, faturamos reais 4 bilhões anualmente. Tiago sabia disso, mas eu precisava repetir. 3 anos atrás, comprei a transportadora Horizonte, antes Hudson Freight, por reais 100 milhões através de trades no exterior, onde o verdadeiro dono fica oculto. Eu coloquei o Cavalcante como CEO. Tiago arregalou os olhos pelo espelho. Naquele dia, você me disse que queria ser respeitado por quem você é, não por ser meu filho. Eu aceitei não interferir. Foi o nosso trato. Durante 3 anos, vi você suportar humilhações que quebrariam a maioria dos homens. Ouvi aquele homem explicar por que você era insuficiente. Eu não disse nada porque tínhamos um acordo. Minhas mãos apertaram o volante. Mas o Cavalcante não sabe de uma coisa. A Horizonte nunca pertenceu a ele. Cada salário que ele assinou, cada bônus, vinha de uma empresa que eu controlo. Ele trabalhou para mim o tempo todo. Houve um longo silêncio. Por que me fez passar por isso? Tiago perguntou. Por que você me pediu? Você precisava saber que conseguia se manter de pé sozinho. Mas o trato morreu no momento em que te vi naquele banco de praça. Chegamos aos portões da minha propriedade em Alphaville. O que você vai fazer? Ele quis saber. Eu sorri. Não foi um sorriso caloroso. Foi o sorriso que dou antes de fechar negócios que deixam o outro lado sem nada. Cavalcante queria jogar com linhagens. Agora ele aprenderia que, no meu mundo, linhagem não vale nada. Só o poder importa. E ele acabou de declarar guerra contra a família errada. Eu vinha colecionando cada ofensa como um promotor de justiça monta um caso. O acerto de contas estava apenas começando. Enquanto Tiago acomodava Luan para dormir naquela noite, sentei-me em meu escritório e deixei minha mente voltar aos rituais semanais da mansão dos Cavalcante. Imaginei a cena no Jardim Europa. Colunas brancas, sebes impecáveis e uma sala de jantar com lustres de cristal e uma mesa para 12 pessoas que sempre recebia apenas 5. Ricardo na cabeceira, Beatriz ao lado dele mexendo no celular, Tiago à frente da esposa com os ombros tensos, e eu na ponta oposta, perto o suficiente para testemunhar tudo, longe o bastante para ser ignorado.
Naquele primeiro domingo, 3 anos atrás, Ricardo pegou a taça de vinho de Tiago e a reposicionou 5 centímetros para a esquerda. Você deve segurar um Brunello de Montalcino com respeito, Tiago, ele disse naquele tom que homens ricos usam quando fingem ser prestativos. Pela haste, nunca pelo bojo. Detalhes expõem o berço ou a falta dele. Beatriz nem sequer tirou os olhos do celular, ela nunca o defendeu, nem uma única vez. Eu cortava meu pato com precisão e não dizia nada. Toda semana era uma correção diferente. Sua postura, a escolha da gravata, sua educação em uma universidade estadual comparada ao diploma de Ricardo na FGV. Vi a luz do meu filho se apagar aos poucos. Mas há 6 meses, algo mudou. Os relatórios trimestrais da transportadora Horizonte começaram a chegar com atraso. Quando liguei para o financeiro, gaguejaram desculpas sobre atualizações de sistema. 3 meses depois, Beatriz parou de atender minhas ligações. Uma parede havia crescido entre nós. O momento em que soube que algo estava seriamente errado foi há uma semana, quando Tiago me visitou em meu escritório na Avenida Paulista. Ele parecia péssimo. Olheiras profundas, terno largo, ele havia perdido peso. Então notei seu pulso. O Rolex Daytona de platina que dei a ele em seu aniversário de 30 anos, que custou reais 400 mil, tinha sumido. Onde está seu relógio? Perguntei. Na joalheria, o fecho estava frouxo, ele mentiu. Tiago sempre foi obsessivamente cuidadoso com seus bens. Aquilo significava uma coisa. Ele o vendeu ou empenhou porque estava desesperado. Assim que ele saiu, liguei para Marcos. Auditoria completa na Horizonte, cada transação dos últimos 6 meses. E descubro o que está acontecendo na casa do Cavalcante. Discretamente. 24 horas depois, na manhã de quinta-feira, Marcos entrou no meu escritório com informações que mudariam tudo. Relatórios atrasados, chamadas evitadas, o relógio perdido. Ricardo tinha uma confiança crescente, como um homem que achava que tinha se livrado de um crime. Ele não fazia ideia de que eu estava observando, esperando que cada insulto construísse o caminho para algo que ele não podia imaginar. Naquela noite, Marcos me entregou uma pasta preta, o que significava que uma ação imediata era necessária. Página 1, disse Marcos. Boletim de ocorrência registrado hoje às 13h15 por Ricardo Cavalcante. Alegação. Tiago Sullivan furtou relíquias de família, moedas antigas e joias de prata. Valor estimado. Reais 15 milhões. Ele registrou isso enquanto Tiago estava sentado naquele banco de praça. Queria que ele fosse preso antes de poder se defender. Mas a página 2 fez meu sangue ferver. Um relatório de crédito com 12 empréstimos em bancos diferentes, totalizando reais 100 milhões, todos no nome de Tiago. As assinaturas são falsas, explicou Marcos. Forjas digitais de alta qualidade usando a assinatura real do Tiago em documentos da empresa. Eles estavam montando uma armadilha. Levar a empresa à falência, culpar Tiago e deixá-lo enfrentar acusações criminais e uma dívida de 100 milhões que ele nunca contraiu, enquanto eles saíam ilesos. Mas havia algo pior. Marcos me mostrou um vídeo de uma câmera escondida no quarto de Tiago e Beatriz. Você está tão tenso, Tiago. Está ficando agressivo, assustando Luan, dizia Beatriz com veneno na voz. Outro clipe a mostrava quebrando um vaso e gritando imediatamente. Luan, vá para o seu quarto. O papai está tendo outro surto. Ela estava construindo um caso de custódia para provar que Tiago era instável e perigoso. Fechei meus olhos brevemente, controlando a fúria fria em meu peito. E a última coisa, senhor, disse Marcos, entregando um contrato de penhor. Sua licença internacional de transporte, a autorização para a logística Santos operar em todos os portos do Mercosul. Contratos de reais 2 bilhões anuais usados como garantia para um empréstimo de reais 40 milhões em um fundo nas Ilhas Cayman. Eles usaram um tabelião corrupto para forjar o documento. A transferência do dinheiro seria amanhã ao meio-dia.
Olhei pela janela e vi a casa principal onde Tiago colocava Luan na cama, sem saber que sua vida inteira estava sendo sistematicamente destruída. Bloqueie essa transferência, ordenei. Banco Central, Receita Federal, quem for preciso. Esse dinheiro não se move. E Marcos, consiga-me tudo sobre Ricardo Cavalcante. Cada conta, cada segredo. Eles tentaram armar uma cilada para o meu filho. Agora, eu vou mostrar a eles como é uma armadilha de verdade. Predadores caçam à noite. Eu também. Mas eu caço com balanços patrimoniais e transferências bancárias, armas muito mais letais do que garras. Às 20 horas de quinta-feira, eu estava nas sombras de um showroom de luxo nos arredores da Avenida Faria Lima, cercado por obras de arte que valiam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Ricardo Cavalcante movia-se pela sala como se fosse o dono do lugar. Ele não era. Eu era. Ou, pelo menos, eu era o dono da empresa que pagava o salário dele. Ele parou perto de uma escultura, checando o celular nervosamente. Um homem se aproximou. Jaqueta de couro sobre jeans de grife, um Rolex de ouro brilhando. Era Antônio Russo, um nome que Marcos havia sinalizado meses atrás por envolvimento com roubo de cargas e esquemas de transporte clandestino no Porto de Santos. A voz de Marcos soou suave no meu ponto eletrônico. Alvo confirmado. Antônio Russo, 2 passagens por roubo de carga, atualmente sob vigilância federal. Ricardo estendeu a mão, mas Russo não a apertou. Em vez disso, deslizou um pendrive sobre o pedestal de mármore. 10 unidades, disse Russo baixinho. Caminhões Mercedes Actros 2023. Documentação limpa, registro no exterior. R$ 450 mil cada. Eu senti meu maxilar travar. 10 caminhões por uma fração do valor de mercado, movendo-se por baixo do pano usando as licenças e a infraestrutura da minha empresa, a Horizonte. Ricardo guardou o pendrive no bolso. Amanhã cedo, Porto de Santos, Cais 47. Pagamento na entrega. Metade adiantado, rebateu Russo. Ou o negócio acaba aqui. Ricardo hesitou, depois assentiu. Tudo bem. Faço a transferência hoje à noite. A 15 metros de distância, levantei meu celular e tirei 3 fotos nítidas. A entrega, o rosto de Russo e a mão de Ricardo no pendrive. Marcos, posicionado perto do bar, gravou toda a conversa. O delegado está de prontidão, murmurou Marcos. Podemos interceptar a carga ao amanhecer. Não, eu disse suavemente, indo em direção à saída. Deixe o jogo seguir. Quero os 2 registrados recebendo a entrega. Então, agimos. Na tarde de sexta-feira, sentei-me sozinho em uma mesa de canto no restaurante do Man, com vista para o jardim de esculturas. Beatriz chegou às 15 horas em ponto, usando um cardigan de cachemira e óculos escuros enormes que não tirou em nenhum momento. Ela sentou-se à minha frente e soltou um suspiro teatral. Isso tem sido tão difícil para mim, começou ela, enxugando olhos secos com um lenço. O comportamento do Tiago. Nunca imaginei que ele ficaria tão instável. Não disse nada, apenas observei. Quero resolver isso discretamente, continuou ela. Pelo bem do Luan. O que você quer, Beatriz? Ela se inclinou para a frente. A cobertura na Vila Nova Conceição. Vale reais 25 milhões. Passe para o meu nome e eu retiro as queixas. O Tiago fica livre. Deixei o silêncio se esticar, vendo sua máscara cair levemente, a ganância por trás do falso luto. Aquela é a minha casa, eu disse, injetando medo suficiente na voz. É tudo que me resta. Então você perderá seu filho também, ela disse friamente, colocando um documento sobre a mesa. Isto é um acordo de doação, não um acerto judicial. Sem advogados, sem registros. Apenas um presente generoso de um sogro que se importa. Extorsão disfarçada de termos jurídicos. Alcancei o papel, passando o dedo lentamente pela borda.
O microfone escondido no meu colarinho estava gravando cada palavra. Vou precisar de tempo. Você tem até às 10 horas de amanhã, interrompeu Beatriz, levantando-se abruptamente. O tabelião está esperando. Não se atrase. Ela se afastou, os saltos batendo contra o mármore, com os ombros para trás como se já tivesse vencido. A voz de Marcos voltou ao meu ouvido. Pegamos cada palavra. Extorsão, coação e conspiração. Peguei meu telefone e liguei para o meu contato em um banco de investimentos. Compre cada dívida que o Ricardo Cavalcante tiver. Até amanhã de manhã, eu quero ser o dono da vida dele. Enquanto Beatriz esperava por um tabelião que eu nunca contataria, eu tinha outros planos para o sábado. Há um momento em toda a guerra em que você para de defender e começa a conquistar. O meu chegou às 10 horas da manhã de sábado. Meu momento de virada chegou às 10 horas da manhã de sábado. James Thornton estava sentado à minha frente no 47º andar de um banco de investimentos na Faria Lima, com uma pilha de contratos que destruiriam a vida de Ricardo Cavalcante. Comprar dívida podre nesse volume é altamente incomum, disse James, ajustando os óculos. O risco é meu, interrompi. Isso não é um investimento. É uma ferramenta. Ele deslizou o primeiro contrato. A hipoteca da mansão no Jardim Europa, R$15 milhões em aberto. Assinei sem ler. Em seguida, os financiamentos dos carros. Um Bentley e um Range Rover, R$2,5 milhões somados. Depois, os cartões de crédito de Beatriz. 7 contas, quase R$1 milhão no total. Pausei brevemente, imaginando a cara dela quando seu cartão Black fosse recusado, e assinei. Se a Horizonte entrar em inadimplência, você pode tomar tudo. A empresa, a casa, os bens deles, continuou James. Perfeito. Ao final, R$175 milhões em dívidas foram transferidos para a Logística Santos. Isso me deu algo muito mais valioso que dinheiro. Controle. Do carro, liguei para James. Congele todas as contas ligadas a Ricardo Cavalcante. Agora. 15 minutos depois, veio a confirmação. Contas bloqueadas por revisão de segurança interna. Às 14 horas, Marcos ligou. A transferência para as Ilhas Cayman foi sinalizada pelo Banco Central por suspeita de lavagem de dinheiro. Está congelada por meses. A licença internacional que Ricardo tentou penhorar ilegalmente continuaria exatamente onde deveria. Comigo. Enquanto isso, Tiago estava seguro em Alphaville com Luan, sem saber de nada. Às 17 horas, eu estava em uma suíte privativa no Hotel Copacabana Palace, adaptado do Plaza, olhando para o mar enquanto o crepúsculo caía sobre o rio. Marcos revisava os detalhes finais. Eu ajustei minha gravata e olhei o relógio. Em algum lugar da cidade, Ricardo Cavalcante vestia seu smoking, ensaiando seu discurso de agradecimento por um prêmio de empreendedor do ano que ele achava que consolidaria seu legado. Ele não tinha ideia de que eu já havia tomado sua coroa. Ricardo está se preparando para sua coroação, eu disse. Ele não percebe que o trono já está vazio. O salão abre às 19 horas. 300 convidados confirmados, respondeu Marcos. Virei-me da janela. Ótimo. Que assistam. O mundo de Ricardo Cavalcante vai acabar hoje. Não com um sussurro, mas com um acerto de contas. O salão do Copacabana Palace brilhava como uma caixa de joias. Do meu camarote privativo, observei a elite brasileira se acomodar. Tudo reluzia com dinheiro antigo e falsa respeitabilidade. Ricardo estava no centro, em um smoking de corte impecável, aceitando parabéns superficiais. Beatriz, ao lado dele em um vestido carmesim, mantinha um sorriso congelado. Mas algo estava errado. Os convidados sussurravam após cumprimentá-lo. Às 19h55, o celular de Ricardo vibrou. Viu empalidecer ao olhar a tela. Ele tentou acessar uma conta, depois outra. Erro. 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 Beatriz se inclinou. O que houve? Meus cartões.
Foram todos recusados, ele sussurrou. O pagamento do buffet estornou. Ricardo buscou aliados na sala, mas os olhos que o acolhiam há décadas agora encontravam razões urgentes para olhar para outro lado. Sua rede de contatos se dissolveu. Suas mãos tremiam. Às 20 horas em ponto, as luzes diminuíram. O mestre de cerimônias subiu ao palco. Senhoras e senhores, é uma honra apresentar o prêmio de empreendedor do ano ao senhor Ricardo Cavalcante. Houve aplausos dispersos e breves. Ricardo caminhou para o palco, cada passo mais pesado que o anterior. O refletor o seguia, cruel. O suor brilhava em sua testa. Ele segurou o microfone, mas antes que pudesse falar, o telão de LED gigante atrás dele ganhou vida. Em vez do logotipo da transportadora Horizonte, o áudio ecoou pelo salão. A voz de Beatriz, cristalina. O velho idiota caiu nessa. A cobertura é nossa. Ricardo girou para o telão, o rosto contorcido de horror. Então veio a voz dele, gravada dias antes. E quanto ao Tiago? E a risada fria de Beatriz. Deixe-o apodrecer na cadeia. Ele precisa aprender o lugar dele. O salão explodiu em arquejos. 300 pessoas levantaram seus celulares para filmar. O telão mudou para documentos. Registros bancários forjados, transferências para o exterior, cada um carimbado em vermelho com as palavras: falsificação, extorsão, fraude. Ricardo ficou paralisado no púlpito, seu império desmoronando em tempo real. E, do meu lugar atrás da cortina, eu dei um passo à frente, entrando na luz. Há um silêncio particular quando 300 pessoas percebem que testemunharam uma performance de mentiras. Esse silêncio é a justiça. As revelações no telão continuaram. Mensagens de texto, relatórios bancários forjados e ordens de transferência para contas offshore. Ricardo agarrou o púlpito, com os nós dos dedos brancos. Isso é mentira! Segurança, removam isso! Ele gritou. Os seguranças não se moveram. Eles trabalhavam para o hotel, e o contrato do evento havia sido assumido pela Logística Santos 3 horas antes. Um refletor girou em direção ao meu camarote. Desci as escadas sob o olhar de 300 rostos. Boa noite, eu disse, subindo ao palco e parando ao lado dele. De perto, vi o pânico em seus olhos e o suor encharcando seu colarinho. Ele tentou uma última cartada, voltando-se para a plateia. Eu sou um homem de posição. Esse plebeu tem inveja da classe que representamos. Ninguém falou. Ninguém se moveu em sua defesa. Dirigi-me à sala calmamente. Este plebeu construiu as casas onde vocês dormem, transportou os produtos que fizeram suas fortunas, e sim, pagou pelo smoking que ele está vestindo. Coloquei 3 pastas sobre o púlpito. Pasta 1. Notificação de liquidação. A transportadora Horizonte me pertence. Sempre pertenceu. Ricardo foi meu empregado, recebendo um salário que eu pagava enquanto atormentava meu filho. Pasta 2. Rescisão de contrato. O terreno sob a mansão dele também é meu. Roubar do seu senhorio é uma tolice notável. Pasta 3. O Ministério Público já tem cópias de cada assinatura forjada e cada transferência ilegal. Inclinei-me mais perto dele. Você queria colocar meu filho na prisão com acusações falsas. Bem-vindo à sua própria cela. Ricardo desmoronou. Não de forma dramática, mas um afundar lento e derrotado até os joelhos no chão do palco. Sua filha, Beatriz, gritou e avançou da primeira fila com as mãos estendidas como garras. Marcos a interceptou no caminho. Solte-me! Pai, faça alguma coisa! Ela berrava. Ricardo nem sequer olhou para cima. Marcos entregou a ela um envelope. Notificação de despejo. A polícia está na mansão agora. Vocês têm 2 horas para retirar itens pessoais. Joias e bens de valor foram lacrados como evidência. Virei-me para o salão uma última vez.
Cuidado com seus bolsos quando estiverem perto de pessoas assim. Nunca se sabe o que pode sumir. Pedro, antes Natan, me esperava na saída. Luan estava com a babá em Alphaville. Saímos juntos enquanto, atrás de nós, os seguranças levantavam o homem quebrado do chão. Na recepção, detetives da Polícia Civil esperavam com mandados em mãos. Ricardo foi preso imediatamente sob 5 acusações, incluindo estelionato e associação criminosa. Adaptação parte 6. 2 semanas podem parecer 2 anos quando seu mundo desaba. Ricardo agora ocupava uma cela de 6 metros quadrados, encarando paredes de concreto enquanto aguardava o julgamento. Seus advogados o abandonaram no momento em que suas contas foram congeladas. O homem que comandava diretorias agora não comandava nada além de um vaso sanitário de metal. O uniforme de detento estava largo em seu corpo e ele perderá 7 quilos em 15 dias. Beatriz não foi presa naquela noite, pois seus crimes eram civis. Mas o Ministério Público ofereceu um acordo. Cooperar contra o pai e perder todos os bens em troca de 5 anos de sursis. Ela aceitou. Agora, vivia em uma kitnet de 35 metros quadrados no subúrbio, o primeiro lugar que ela mesma teve que alugar. Aos 32 anos, aprendi a lavar a própria roupa e a contar moedas na padaria enquanto estranhos bufavam de impaciência atrás dela. Sua última bolsa Hermes estava à venda em um site de seminovos para pagar o aluguel. Pedro retornou à transportadora Horizonte como CEO, o cargo que sempre deveria ter sido seu. Ele demitiu o gerente de compras que aceitava propinas sem hesitar. O homem suave que pedia desculpas por existir tinha ido embora em seu lugar, surgiu alguém forjado no fogo. Ele equilibrava as funções de CEO com as de pai em tempo integral, levando Luan à escola e jogando futebol nos fins de semana. Voltei ao parque do Ibirapuera, ao mesmo banco onde tudo começou. Sentei-me lá novamente, não como um guerreiro, mas como um avô. Sem malas, sem desespero. Apenas Luan correndo atrás de pombas com os braços abertos. Percebi algo importante. Não sejam como eu. Não esperem 30 anos para construir uma família enquanto constroem um império. Achei que estava ensinando força ao Pedro, mas quase o perdi. As melhores histórias de avô não são sobre batalhas de diretoria, são sobre ensinar um menino de 4 anos a jogar beisebol e estar lá na hora de dormir. Ganhei reais 4 bilhões em receita anual, mas quase perdi o que mais importava. As histórias de família que valem a pena ser passadas adiante são sobre estar presente. A melhor vingança não é a destruição, é viver bem, amar profundamente, finalmente, voltar para casa. Luan está me esperando agora. Temos treino de beisebol. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.